Plural, uma antologia de diversas vozes do Canadá. Hoje nós estamos aqui no Unifoa com a professora Maria da Conceição Vince Prova Fonseca, que é uma das autoras desse livro de poesia canadense, em inglês, francês, português. Professora, como que foi essa aventura de trazer o Canadá para Volta Redonda? Então, acho que foi um momento de felicidade, que eu estava lá fazendo estágio de doutorado, o professor Marc Charron era meu professor e ele me chamou para assistir o lançamento do livro lá. Quando eu vi aquele livro, metade dos poemas em inglês traduzidos para o francês, outra metade em francês traduzido para o inglês, eu falei que interessante seria traduzir todos para o português. E ele achou a ideia muito boa, então aí começamos. E quanto tempo vocês trabalharam na tradução desse livro? Mas foi muito tempo, isso foi uma coisa muito trabalhosa. Foram aí mais de 3 anos trabalhando nesse livro, mais de 3 anos, com certeza. E como que é trabalhar fora do Brasil com literatura? Bom, aí eu tenho que dizer que é bem melhor. No Canadá é bem melhor, porque, enfim, as pessoas dão mais valor, eu acho, que para a literatura, para esse tipo. O Brasil ainda precisa investir mais nessa coisa, né? Nessa parte da cultura da palavra, né? Nós temos a nossa cultura maravilhosa, querida, nossa, mas assim, o gosto pela palavra, o gosto pela poesia, pela boa prosa ainda precisam ser mais instigados, eu acho. E inglês, francês, qual era a sua parte? Inglês. Eu traduzi os poemas que foram escritos por poetas anglófonos. E uma amiga minha, a professora Maria Ruth Machado Fellows, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, está em outro evento, lá em Niterói. Ela é do francês e ela traduziu os poemas originalmente escritos em francês. E qual foi a sua maior dificuldade nessa tradução? Olha, é difícil de explicar, porque você, para traduzir poesia, você tem que manter o espírito, né? Vamos dizer assim, entre aspas, o conteúdo, você tem que manter o tom. Se for, você tem que sentir, aquilo é um tom formal, você tem que fazer um tom formal. Aquilo é um tom mais brincalhão, você tem que manter o tom brincalhão. E você tem que dar um formato parecido. Um verso longo, você não traduz num verso curto, por exemplo. Então, quer dizer, imagina, um poeta, quando ele faz uma poesia, cada palavra não pode ser mexida. O tradutor mexe em tudo e faz outra coisa, então é difícil, não é fácil não. E quais são os projetos para Plural, uma antologia de diversas vozes do Canadá? Eu não sei, Plural, esse livro já está pronto, então acho que o caminho dele eu espero que seja uma boa divulgação aqui no Brasil, né? Possivelmente, talvez em Portugal também, em outros países de língua portuguesa, né? Aí a gente vai continuar, né, tentando aumentar a produção nessa seara de poesia e de literatura que me agrada muitíssimo. Os poemas, você teve algum contato com algum dos poetas? Eu tive contato com David Burke, que eu traduzi uma coisa dele, mas engraçado, não. Eu tinha, assim, conhecimento de alguns deles pela obra, mas lá não tive não. Esse que foi a minha ponte, vamos dizer. Os outros eu conhecia pela obra. E dentre os poemas, qual que foi o seu preferido? Eu gosto de tantos, é difícil falar. Olha, tem vários que falam da imigração italiana. Então, como meu pai é italiano, eu acho que esses já me atraíram, né? Uma coisa que a gente, né? O italiano que chega num lugar novo, então esses me atraíram. Mas tem um, por exemplo, que fala sobre um elogio às mulheres velhas, e eu gosto muito também, porque nesse nosso mundo de um culto à juventude, à beleza, eu achei bonito esse poema, diferente. E dentro desse nosso tempo de comunicação, excesso de comunicação, onde está a poesia? Então, olha, eu acho que a poesia está em qualquer lugar para ser descoberta.
Precisam as pessoas descobrir que a poesia está aí mesmo. E de qualquer maneira, nesse momento, de repente, alguém se sentar e pensar uma poesia, porque ela está por aqui. A senhora, como professora, mestra, qual que é o seu recado para essa nova juventude sobre o livro, sobre a poesia, sobre a literatura? Olha, sobre o livro, eu acho que a leitura é essencial. Não adianta, toda a tecnologia ainda não substituiu para mim a leitura. Eu gosto muito da tecnologia como um acesso a mais leitura, mas não uma substituição disso aqui, né? Agora, a literatura, então, a literatura é a melhor leitura possível e vai aprofundar justamente a maneira de ver o mundo, de ver as coisas. Esse livro especificamente mostra essa face plural do Canadá, muitas caras, muitas origens, muitas cores, muito jeito. E o Brasil também tem um tanto disso, portanto eu acho bonito que se leia e se conheça esse tipo de coisa, né? Como que surgiu o título? O título lá na obra canadense é pluriel, né? Ou plural, que é justamente plural. Então eu simplesmente mantive o título, plural. Aí, né, aqui a gente colocou uma antologia da poesia canadense contemporânea, né? Aqui em Volta Redonda, onde pode ser encontrado o livro? Na livraria Veredas. A professora Solange está com ele lá.